Bom dia, Campo Grande. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo a mais um programa Você Precisa Saber, aqui no Estado Play. Hoje a nossa convidada é Ellen Ferreira Loubet. Isso. Perfeito? Estava esquecendo aqui de dar o nome dela, por isso nós temos aqui o nosso cronogramazinho, tá? É ao vivo. Ellen Ferreira Loubet, advogada, 18 anos, formada pelo CDB, especialista em direito previdenciário. E hoje ela vai comentar um pouquinho sobre quem tem esse direito. Bom dia, doutora Ellen, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado por você aceitar esse convite. E antes de começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você e depois vamos dar a continuidade da nossa entrevista. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contribuindo, trazendo um pouquinho do direito para as mulheres, né? É uma coisa que me dá muita satisfação. Já sou advogada há 18 anos, casada há 19, formada pela UCDB, uma universidade da qual eu tenho muito orgulho, formei na turma de 2005. Há 3 anos venho me especializando no direito previdenciário. Entrei meio que sem querer nessa área, me apaixonei e cada vez mais estou me aprofundando, trazendo esse benefício para os meus clientes, para a população em geral, porque no que sempre me convidam eu estou divulgando essa área. Mãe de gêmeas, tenho uma filha também vai fazer 16 anos, então sou mãe de 3 e estou aqui para contribuir no que puder. Você viu? Por isso que é advogada, viu? Tem que batalhar mesmo. Doutora Ellen, vamos começar. Por que escolheu direito? A minha mãe conta que desde pequenininha eu falo isso. Ela fala, antes de você ser gente, você já era advogada. Ela fala que desde pequenininha eu sempre fui de debater, de comprar a briga dos outros. E porque sim, porque não, nunca me bastou. Sempre fui até as últimas. Não deve ser fácil ser mãe de uma pessoa assim, né? Coitado dos meus pais. Mas eles falam que desde pequenininha. Aí eu fiz ensino médio no Colégio Militar. E lá a gente faz uma orientação vocacional. E a primeira coisa que deu foi realmente a área do direito. E eu, quando entrei na universidade, sempre fui boa aluna, fiz estágio desde do primeiro ano, e eu vi que era aquilo mesmo. Eu nunca quis carreira de magistratura. Eu falo que eu não poderia botar a cabeça no travesseiro se eu tivesse que julgar alguém. Não é minha área. E sempre quis ser advogada e, graças a Deus, passei na primeira prova da ordem que eu fiz. E desde lá, vivo da advocacia. E que não é fácil, né? Passar a prova da ordem. Não é. E eu antigamente... Por que tem esse negócio da prova da ordem que não é tão fácil assim? Antigamente, cada seccional fazia a sua prova. A minha foi a primeira que foi unificada, então eu não tinha nem parâmetro de comparação. Porque quando a gente vai fazer a prova da ordem, a gente estuda as provas antigas. Então a minha não tinha nem parâmetro de comparação. Mas, graças a Deus, eu escolhi a área penal para fazer a segunda fase. Eu falava assim, tem menos peça. E realmente foi um sucesso, graças a Deus. Eu não tinha muita escolha naquela época. Recém-casada, eu precisava dar o pontapé inicial. Bom, vamos lá, vamos começar. Doutora Ellen, o que trata o direito previdenciário, já que é a sua área de especialização? O direito previdenciário é um ramo do direito que regulamenta os segurados do INSS com a Previdência Social. Então, é o que trata dessa relação das pessoas que realmente são seguradas e a Previdência Social. Nós temos também algumas pessoas que não são seguradas pelo INSS, mas que têm o direito a alguns benefícios. Eu acho que o principal e o mais conhecido deles é o BPC-LOAS, né? Que é o benefício da prestação continuada. Ele é exatamente para quem não é segurado, mas na maioria trata dos direitos das pessoas que são seguradas pelo INSS, que faz os recolhimentos das contribuições sociais para quando precisar utilizar o benefício. Ele trata, por exemplo, da aposentadoria, do auxílio por incapacidade temporária, que a gente conhece, o nome mais conhecido é o auxílio-doença, o auxílio-reclusão, que é um auxílio que é muito assim controverso, que a população geralmente odeia, fala assim, preso, bandido, agora tem direito ao auxílio, e não é isso.
ele é um auxílio que é para os familiares, para os dependentes, para o INSS. Não. O preso não recebe nada. Para o INSS, a gente fala que, para termos de comparação, é como se ele tivesse temporariamente morto. Os familiares, os dependentes declarados é que recebem, e só recebem se esse preso for contribuinte do INSS. Se não for, não recebe. Então, é um benefício muito desconhecido da maioria da população. Temos também a pensão por morte, o BPC-Loas, o salário maternidade, entre outros inúmeros benefícios. Perfeito. Por isso que o programa Você Precisa Saber é muito interessante. Nos siga pelas redes sociais, cada entrevista é muito interessante. Doutora Ellen, vamos falar um pouco de cada. Sim. Em relação ao Loas, que está aí, acho que faz tempo que tem, mas está começando a ter uma coisa muito em vista, grande, de procura. Sim. Eu nunca participei de uma previdência, eu preciso de me aposentar, eu tenho direito, eu procuro o Loas, qual o caminho quando um contribuinte nunca pagou nada? Quando ele nunca pagou nada, não sendo ele trabalhador rural, o trabalhador rural é a parte, sendo o trabalhador rural pequeno, vamos falar assim, o direito dele é separado. Mas o PPC-Loas é para aquele que nunca contribuiu. Isso. E ele tem ou uma deficiência, seja ela física, qualquer tipo de deficiência que o incapacite para o trabalho, tá? Ou idoso. E desses dois não tem condições de prover o próprio sustento. Por quê? A maioria que não contribui é o trabalhador informal. Ele tem a opção de contribuir pelo carnezinho, como contribuinte individual ou facultativo, dependendo da função que ele exerce, mas vamos supor que ele nunca contribuiu. E aí ele descobre que ele tem uma doença grave, um problema cardíaco grave, ou ele é idoso e já não tem aquela força do trabalho mais. Ele tem que ter, a lei ela traz vários requisitos, como vai ser estudado a renda per capita da família. O que seria essa renda per capita? Vai pegar tudo que a família ganha e dividir pelo número de habitantes da casa. Aí nós vamos ter a renda per capita. A lei fria fala 1/4 do salário mínimo. Então, a renda per capita significa por cabeça. A renda por cabeça não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. Mas, dependendo da situação, quando ajuizado, a gente consegue quebrar um pouquinho desse valor, quando a pessoa comprova que ela tem muitos gastos com medicação, por exemplo, entendeu? Ela tem que ser baixa renda, tem que estar com CAD único atualizado, tem uma série de regrinhas a cumprir. Cumpriu todas as regrinhas, foi deferido o pedido, entrou com o pedido de Loas, provou tudo isso, e o INSS, eu costumo falar que é um sistema que tem, ele sabe mais da vida da gente do que a pessoa com que a gente divide nossa cama, entendeu? Ele tem acesso a muita informação. Então, vai entrar nessa contagem pensão alimentícia, vai entrar nessa contagem qualquer dinheiro que a família receba mesmo. E aí, conseguiu, foi deferido, a partir de então, aquela pessoa vai receber o valor de um salário mínimo. Não tem direito ao 13º. Acho que há pouco tempo o governo liberou empréstimo consignado para quem tem Loas, mas é uma coisa que já foi autorizada, depois foi negada, agora foi autorizada de novo, então não tem aquela certeza, aquela constância. Então é diferente de um benefício do INSS, como a aposentadoria por invalidez, como a aposentadoria em si, a pensão por morte. Ela tem esse passinho atrás, assim, eles não têm direito ao 13º, por exemplo. E pode ser cassada a qualquer momento. Se, de repente, aí a pessoa vem a ter uma renda, começou a trabalhar, ou declarou, recebeu um dinheiro, ele pode ser cortado. E de tempos em tempos, o INSS revisa qualquer benefício. Perfeito. Ele está sempre revisando, tem uma equipe, que é o MOB, eles são pagos para caçar confusão. Entendi. Então, na realidade, isso que eu ia te perguntar. Então, na realidade, não é um benefício para o resto da vida. Não, em tese sim, mas ele vai ser revisto. Vai ser revisto dependendo do ganho dele para o futuro. E você tem que fazer prova de vida, você tem que manter seu CAD único atualizado. Eu estou com um caso agora, dessa semana que aconteceu, com um casal de idosos, os dois tiveram cortados
Não é que eles não fizeram prova de vida, mas eles não estavam com o CAD único atualizado. O INSS mandou uma correspondência para o endereço deles, eles haviam alterado de endereço e não informaram no INSS e tiveram o benefício. Na verdade, não foi cortado, foi suspenso até regularizar isso tudo. E aí leva um tempo. E aí a renda daquele casal era o LOAS. E aí os dois ficaram sem de uma única vez. Então é desesperador. Tá, e quando atrasa e viu que arrumou, que estava errado e arrumou, ele recebe isso, o anterior? Recebe, mas aí leva esse tempinho que às vezes... E outra, um susto desse, eu falo, isso daí mata velho. Mata o idoso. Precisa, né? Não só isso. Aquele susto que ele leva é perigoso. Uma dessas pessoas é cardíaca. E aí? Com certeza. Então você tem que estar sempre atualizando, tem que manter seu endereço cadastral atualizado. É por isso que faz. Porque quando o INSS tem que mandar uma correspondência, e assim, pela idade eles não precisam votar mais, então não sabe qual que é a sessão, não sabe se realmente está vivo, você tem que fazer a prova de vida. Isso tudo são requisitos que o INSS exige e tem que exigir. Porque a gente não sabe, apesar da certidão de óbito ser uma coisa que é comunicada em até 30 dias, registrou o óbito, o cartório tem um sistema integrado com o INSS que em menos de 30 dias já comunica. Mas ainda assim, e se morreu fora do país? E se não, entendeu? Tem essas particularidades. E tá certo, tem que ter. Porque o INSS precisa saber se aquele idoso, se aquele beneficiário está vivo. Perfeito. E aonde que ele está. Perfeito. Outra pergunta, Torelli. Você comentou sobre isso. Em relação a dentro de uma família que não tem condições e nunca pagou o benefício e tem um doente, por exemplo, um AVC, tem uma criança com paralisia cerebral, ele tem direito de entrar com LOAS? Tem. Muitas pessoas falam assim, essa criança, ela já nasceu com algum tipo de deficiência, né? É uma pessoa com deficiência. E aí tem que aposentar. Na verdade, não é uma aposentadoria. Por quê? Porque aquela criança nunca contribuiu. Ela não é... Existem algumas doenças, um rol de doenças específicas que você não precisa ter um número mínimo de contribuições. Mas a maioria é o LOAS. Entendeu? É o LOAS que vai entrar para aquela criança. E aí vai, porque tem muitas doenças que são incapacitantes não só para a criança, como para a família. Tem que ter um cuidador o tempo todo, né? Primeiro, que é criança. E segundo, que às vezes é uma doença que a criança não consegue se locomover, ou pode ter uma convulsão a qualquer momento, um engasgo, alguma coisa, principalmente a paralisia cerebral, tem que ter um cuidador 24 horas. Então, aquela mãe ou aquele pai, o responsável legal, já não pode trabalhar. Então, e vai ser feito o estudo, a família que vai receber o BPC-LOAS, ela passa por uma perícia social, vai uma assistente social do INSS na casa, vai olhar o tipo de casa que é, se é uma casa mais humilde, se é uma casa toda... eles olham tudo, se tem rede de esgoto, se tem alvenaria, se tem forro, quantos quartos tem, quantas televisão tem, se tem máquina de lavar, eles olham tudo, mas tudo, eles tiram foto, abrem a geladeira, olha tudo. E também tem a perícia médica, na qual vai ter a avaliação da documentação médica e do paciente, do candidato a benefício. E aí, uma vez que ele passou por tudo isso, vai fazer o estudo da renda per capita e se vê realmente que não tem condições, recebe. Tá, e esse direito de recebimento é sempre um salário? É um salário mínimo. Ou pode ser um pouquinho mais para ajudar? Para o BPC-LOAS é um salário mínimo. Perfeito. Isso. Aí ele cresce à medida que o salário mínimo cresce. Vai aumentando todo ano. Isso. Perfeito. Bom, nós queremos saber, da doutora Hélia, o seguinte. Eu tenho um companheiro que já foi embora. Eu recebo por ele. Por exemplo, isso acontece muito em exército. Qualquer coisa que estiver errado, você me corrige. Sim. Em exército. Ele é um coronel, major, sei lá, ele faleceu, eu tenho o benefício dele, eu como esposa. Uhum. Tá? Eu morrendo, fica direito para os filhos? É assim, eu posso te dizer isso porque eu sou filha de militar. Opa, então ela vai me corrigir. Meu pai, por exemplo, já é falecido e o militar ele faz uma opção, né? Ele vai escolher se ele vai recolher a mais para deixar para as filhas ou para algum filho que tem alguma incapacidade,
que não possa prover o próprio sustento, mas é necessariamente para as filhas. Ele faz uma opção. Se ele optar, sim, eu quero deixar para as minhas filhas, a partir daquele momento, ele vai contribuir a mais. É um erro muito comum falar, mas por que filha de militar pode? Tá errado. Mas ele faz uma opção de contribuir a mais. E durante a carreira militar, o desconto dele é maior se ele quiser deixar para as filhas. E aí ele faz uma opção. No momento que eu morrer, eu quero deixar 50% para a minha esposa e 50% para as minhas filhas, ou eu quero deixar 100% para a minha esposa e quando ela vier a falecer, vai para as minhas filhas. Meu pai, por exemplo, fez essa opção, 100% da minha mãe, e no dia que Deus me livre, minha mãe fechar os olhos, aí divide entre as filhas. Entre os filhos. Exatamente. Por então, isso que o programa precisa saber, você tem que saber disso. Para não falar bobeira. Falar, por que filha de militar pode? Porque eles recolhem para isso. Eu acho que deveria ter essa opção no INSS de recolher a mais. Não, eu quero deixar para um filho, quero deixar... Por quê? O INSS fala que numa situação dessa, aí não sendo militar, sendo seletista, ele vier a falecer, vai ficar para os filhos até 24 anos. Entendeu? Então uma outra pergunta que eu falei. Então isso não é vitalício? Não, não é vitalício. Pensão por morte para os filhos não é vitalício. Para a esposa vai depender da idade dela, teve uma alteração sobre isso, então ela se torna vitalícia, se não me engano, a partir dos 44 anos, que a viúva tiver e tem um tempo mínimo de casamento, aí ela passa a ser vitalícia. Até isso, antes disso, é temporária, vai graduando de acordo com a lei. Perfeito. Tá. Vamos lá. Doutora Ellen, em relação ao trabalhador para a Previdência, é obrigatório descontar diretamente na folha do trabalhador para a Previdência? Se ele for seletista, que ele é registrado em carteira, que é pelo regime da CLT, é obrigatório. Ele tem o desconto dele, a empresa complementa e repassa para o INSS. Ah, mas e se a empresa não repassar? Não é um problema do trabalhador. É um problema do INSS que tem que cobrar essa empresa. Então, vamos supor, eu trabalhei por um tempo para uma empresa... E aí eu preciso acionar o INSS porque eu fui demitido já há pouco tempo e eu tenho direito, ainda sou segurado, eu vou depois explicar melhor, a empresa não repassou. Problema da empresa com o INSS. Eu, como trabalhador, tenho meu direito. Por quê? Porque eu tive esse desconto em folha. Agora, se for o trabalhador facultativo, que é aquele que contribui voluntariamente e não trabalha registrado, né? Porque fala assim, mas eu trabalho registrado e quero contribuir. Não, o facultativo é aquele que não trabalha registrado e quer voluntariamente. Não, eu quero, eu estou pensando, com tantos anos eu vou me aposentar, eu já quero, e como eu não estou trabalhando, eu quero contribuir. Posso? Pode. É um contribuinte facultativo. Aí ele tem que contribuir. Aí não é a empresa, não é o empregador, porque ele não tem um empregador. Então, ele contribui. O MEI também, ele contribui. Agora, quando é o contribuinte individual, que é aquele que trabalha, mas é um profissional liberal, um trabalhador autônomo, um MEI, ele também que faz o próprio recolhimento. Isso. Então, se ele não contribui, ele não tem direito. Perfeito. Se ele não tiver no período de graça, ele não tem direito. Perfeito. Tá? Para ganhar essa resposta sua, vamos já direto na pergunta. Esse trabalhador que ele contribui particularmente, ele vem a falecer, a sua companheira tem direito de recebimento? Tem um período mínimo que ele tem que ter contribuído, não vou lembrar de cabeça agora, mas ele tem um tempo mínimo, tem uns requisitos a serem cumpridos. Se ele cumpriu todos os requisitos, ela tem direito à pensão por morte. Aquilo que eu falei, dependendo da idade dela, dependendo do número de contribuição, vai ser vitalício ou não. Mas inicialmente tem. Então vamos supor, por exemplo, tem um indivíduo que contribuiu muitos anos, chegou de falecer e passou direito para sua companheira. Isso, então ela tem direito. Tem direito. Isso pode virar vitalício. Dependendo da idade dela, sim. Se ele está contribuindo muitos anos, tem bastante tempo de casado e ela já não é tão novinha, tem direito, sim. Perfeito. E isso, caso ela, como você comentou agora há pouco, fechou os olhos, se um dia ela vai... Um dia não, todos nós partiremos, né? Sim. Ninguém fica para essa terra. Eu ouvi isso de um cliente uma vez, doutora, nós não somos mortais. Não mesmo. Nós não somos imortais. Ele falou, E aquilo me foi um divisor de águas, porque é verdade. E ela, vamos supor, um dia partiu. Esse benefício morre, então. É porque assim, vamos supor que ele tenha deixado a viúva... Isso como particular. Isso. A viúva e um filho menor de idade.
ela tem direito a 50%, ele é 50%. Esse filho, até os 24 anos, tem. Ela faleceu, vai 100% para ele. Entendeu? Até completar os 24 anos. Isso. Aí depois ele vai trabalhar, completou... 24 anos se encerra. Independente se estiver ainda fazendo... Porque a pessoa mas se estiver fazendo faculdade. Não. Aí nós estamos falando de pensão alimentícia. O INSS, a pensão por morte, é até os 24 anos. Perfeito. Então vamos lá. Aqui no nosso programa você precisa saber uma coisa que nós queremos saber agora, que é uma questão muito duvidosa, doutora Ellen. Qual a diferença entre salário maternidade e auxílio maternidade? O salário maternidade ele é um benefício previdenciário. O auxílio maternidade ele é um benefício trabalhista. A gente falar no termos mais simples assim para a gente poder entender. Por quê? Quem que paga o auxílio maternidade é um empregador. A mulher trabalha de carteira assinada, tudo certinho. Até 28 dias antes do parto, ela já pode se afastar ou quando no dia que vier a ganhar neném. E ela tem direito a se afastar e, nesse tempo, ela receber normalmente o salário dela. Isso é o auxílio maternidade. Vamos explicar assim, é como se essa empresa... Mas e quem que paga essa conta? Essa empresa, vamos colocar assim, como se ela ficasse com um voucher com a INSS. Ela vai usar aquilo ali... como um crédito nas coisas que ela tem que repassar para o INSS. Agora, o salário maternidade é para aquela trabalhadora que não está trabalhando nem no momento da concepção, nem durante a gravidez, nem no momento do parto, mas que ela ainda é segurada pelo INSS. É o que a gente chama de período de graça. É aquele que ela não está contribuindo com o INSS, mas ela tem direito a receber, seja o salário maternidade, seja um auxílio por incapacidade temporária, ela tem alguns direitos ainda. Então, vamos lá, ela foi demitida, engravidou depois disso e ganhou o neném no dia do parto, ela ainda é segurada, ela tem direito a 4 mensalidades. Isso que eu ia te falar, quantos meses? 4 mensalidades. Não são 6. Não são 4. Tá. Já a licença... O auxílio maternidade, tem empresas que dão 4 meses, tem grandes empresas que fazem um acordo com o governo que dão até 6 meses, entendeu? Mas o que a lei manda são 4 meses, esses 4 meses ela recebe, depois do 5º mês ela volta. E a trabalhadora, ela tem direito à estabilidade por 5 meses após o parto, do momento que ela tomou conhecimento até o momento de 5 meses depois do parto. Mas olha só, eu fui demitida, eu não sabia que eu estava grávida, isso acontece bastante, tá? Ou eu descobri isso depois, o que eu faço? A trabalhadora tem que comunicar o empregador e ele é obrigado a reintegrar ela no serviço. Então, porque tem mulheres que descobrem a gravidez mas tem mulheres que descobrem a gravidez no momento do parto, né? Que é a gravidez silenciosa que a gente chama. Então, vamos supor, faz 3... Acontece, a gente acha que é coisa de novela, mas não é, não. Acontece muito, sim. Aconteceu com... Eu trabalhava no escritório há alguns anos atrás, muitos anos atrás, que a gente tinha uma estagiária que simplesmente ligaram no serviço e falou, sua mãe ganhou neném. Falou, não, você está enganado, minha mãe nem grávida, tá? E ela estava. E não sabia. E aí, é muito comum mesmo. Então, assim, vamos supor, você descobriu lá, eu estou com 3 meses de gestação. O que eu vou fazer? Você vai comunicar por escrito ou por e-mail, sempre se documentando. Olha, descobri que eu estou gestante, eu estou de 3 meses, eu fui demitida há 1 mês atrás, então eu já estava grávida. A empresa vai consultar o jurídico vai falar assim, pelo amor de Deus, reintegra, porque grávida a gente só pode demitir por justa causa. Então vai reintegrar e vai voltar a trabalhar. A gente já teve muita mulher que não sabia disso, porque ela fala, mas doutora, eles me demitiram, eu não sabia que estava grávida, como que eu vou cobrar da empresa? Tem que cobrar da empresa, porque o INSS vai negar o pedido do salário maternidade, ele vai falar assim, não é salário maternidade, é auxílio, quem tem que pagar é o empregador. Então, muitas clientes nos procuram, aí a gente vai olhar, por isso que é importante a documentação, a gente vai olhar a carteira de trabalho, vai olhar a carteira de gestante, vai fazer as contas, olha, você estava grávida no momento da sua demissão. Vamos comunicar a empresa e se a empresa se recusar a reintegrar ou já tiver passado o período, aí ela tem que indenizar por todo esse tempo, desde a demissão até 5 meses. E aí reflete
em férias, em 13º, Todo em salário dinâmico família, normal. tudo que envolve é como se ela tivesse trabalhado aqueles meses. Perfeito. Vai ter que arrumar a carteira de trabalho dela, vai ter que retificar a carteira com a data nova de demissão, tudo isso. Então, geralmente é uma boladinha que ela recebe na ação trabalhista, se a empresa não reintegrar. E no momento que ela reintegrar, a empresa tem que pagar esse retroativo entre a demissão e o momento em que ela foi reintegrada. E foi através disso que eu fui parar no direito previdenciário, porque eu atendia gestantes que tinham sido demitidas, e aí vieram algumas que não, e aí o salário maternidade, aí eu fui estudar do que se tratava aquilo, porque não tive essa aula na faculdade, não era uma coisa muito comum na época, né? Não estava na grade da faculdade. E aí fui estudar sozinha, daí que eu me apaixonei pelo ramo. Foi justamente por conta das crianças, das gestantes demitidas grávidas. E é uma ação assim, a gente fala que a gente nunca pode ter certeza da vitória de uma ação, mas geralmente o índice de vitória é muito grande, porque a lei... Por quê? Porque o momento da maternidade é muito protegido pela lei. Essa adaptação. Tanto que a adaptação da mãe com a criança é tão importante que nós tivemos uma alteração considerada recente. Né? Tudo que do direito que de 3 anos para cá é considerado recente. O que foi? O salário maternidade, como eu disse, eles são 4 parcelas. Vírgula, salvo se. No direito a gente sempre tem uma vírgula. Salvo se aquela criança ou a mãe, por decorrência de complicação do parto, for ter que ficar internada. Então, vamos supor que seja uma mãe neonatal, né? A criança nasceu com prematuridade extrema, vai ter que passar lá algumas semanas, às vezes até meses no hospital. Ela recebe até a alta, dali começa a contar 4 meses. Porque esse momento de adaptação da criança com a mãe é muito importante. Por isso, aquela mãe por adoção tem direito ao salário maternidade também. Porque para proteger, a mulher precisa ficar em casa conhecendo a prole. Porque ela não conhece, seja o bebê, seja a criança por adoção, ela não conhece a prole. Então a criança adotiva também tem o mesmo direito tem o mesmo direito. A mãe por adoção tem, porque ela precisa conviver com aquela criança, independente da idade. E também tem direito ao salário de maternidade aquela mãe que sofreu um abortamento não criminoso. Então, ela tem direito, aí é proporcional ao número de semanas, né? Até com tantas semanas, ela recebe tantas parcelas. A partir de uma gestação completa, ela recebe 4 parcelas, entendeu? Ah, mas eu entrei com um pedido depois do 5º mês. Vai receber, geralmente, parcela única. Mas é o valor de 4 parcelas. Você falou em relação ao aborto. Perdeu a criança, hein? Também tem direito? Tem direito. Desde que não seja criminoso. Perfeito. Agora, uma pergunta que não quer se calar. Eu preciso saber. E nós, homens, marido, temos direito? O salário maternidade, o homem tem direito a receber se a mãe morreu no momento do parto. Perfeito. E já teve julgados, né, jurisprudência, que a gente fala que são julgados, casos práticos, no qual o homem adotante, porque ele pode fazer uma adoção solo, ou um casal homoafetivo também pode fazer adoção, teria direito a esse benefício também. Perfeito, viu? Entendeu? Uma curiosidade que sempre pergunto, mas e gêmeos? Opa! E gêmeos? São 2 salários, 3 salários, 4... Todo mundo pergunta. A gente fala assim, via de regra não. É um só, porque é a prole, é um só. Porém, se essa criança, porque assim, é do momento esse é o pulo, é a vírgula que eu falo, é o pulo do gato. É o momento da declaração de nascido vivo que você faz a certidão de nascimento, certo? Perfeito. Se um nasceu num dia às 11h59, 23h59, e o outro nasceu às 0 horas e 1 minuto, são datas diferentes. Meu Deus. Então não tem direito. Aí tem direito a 2. Ah, tem direito a 2? Aí tem direito a 2. Você Mas precisa saber. Esse segredinho. Segredo, tá, pessoal? Ninguém sabe, só nós aqui, viu? Porque tem a ver com a data de nascimento também. Por isso que esse programa, Você Precisa Saber, é um programa muito interessante, viu? Muitas entrevistas por aí vão vir à tona e super interessante. Muito bom, viu, doutora? Depois vamos combinar mais vezes, se Deus quiser.
Como que é feito esse requerimento, então, mesmo? Por exemplo, dentro desse auxílio, só para o povo saber mais um pouquinho. A mulher ela pode fazer esse requerimento tanto pelo telefone do INSS 135, quanto pela plataforma do INSS, que é o meu INSS, que é o Gov, né? Hoje em dia ele já unificou, por isso que eu falo, INSS é um sistema muito poderoso, ele já unificou com o Gov, é um sistema só, então é a mesma senha, tá? E aí ela tem que, ela vai registrar pelo 135, vai mandar essa documentação, ou dentro da própria plataforma, ela já consegue anexar a documentação necessária. Então, tem a listinha lá de documentos que precisa, ela cumprindo com aqueles requisitos, ele é bem autoexplicativo, ele cumprindo com os requisitos, dá entrada, e aí tem que ficar acompanhando para saber se deu certo ou não. Não deu certo, o que eu posso fazer? Não concordei, né, se for negado, aí eu posso ou entrar com recurso, dentro do próprio INSS demora uma vida para ser julgado, ou a opção que eu recomendo é procurar uma advogada, por favor, vamos puxar sardinha para nós mulheres, procurar um profissional do direito, né? Ou a Defensoria Pública. Que tem uma experiência, uma especialização. Isso, e a Defensoria Pública é da União, porque é a Justiça Federal. É o Juizado Especial Federal, que tem essa competência, porque o réu é o INSS, então quem tem essa competência é o Juizado Especial Federal, que fica na 14 de julho. Perfeito. Tá. Vamos lá. O que acontece se o salário maternidade for negado? Pode entrar com esse recurso ou ajuizar, que é o que eu sempre recomendo, porque os recursos costumam demorar muito. Mas são muito negados, doutora Ellen? Às vezes por falta de conhecimento mesmo da trabalhadora, da segurada, porque exemplo, não tem a noção da documentação exigida. Eu já tive cliente que a data da concepção, que é quando a criança foi feita, estava assim, muito próximo da data da demissão. E você sempre tem aquela semana de margem, igual a eleição. Você tem uma margem para mais e uma margem para menos, né? Tem muito a ver com a DUM, que a gente chama que é a data da última menstruação da mulher. É um cálculo que eles fazem, já de acordo já com o primeiro ultrassom, ele já mede a semana, daí ele estabelece a data provável do parto. Mas existe margem de erro, às vezes a mulher é diabética, o feto vai estar maior, entendeu? Então tem aquela margenzinha de erro. Então eu já tive cliente que entrou no INSS e negou. Não, ela foi demitida grávida. Entrou no Instituto do Trabalho e negou. Não, ela engravidou depois. E aí? Quem tem a razão, entendeu? Então, às vezes, tem essa dificuldade de estabelecer o momento da concepção. E a INSS não fica perdendo tempo analisando. Será? Será é não. O carimbo, não. Ou, às vezes, também faltou algum documento da mulher, ou ela acha que ela está segurada e não está, deixou de cumprir um requisito. Porque, assim, via de regra, dependendo do número de contribuições, ela foi demitida. Via de regra, 12 meses ela está no período de graça. Então, por 12 meses, ela ainda é segurada do INSS e ela tem direito aos benefícios previdenciários. Mas, se essa demissão foi involuntária, o que é isso? Se ela foi demitida sem ser por justa causa, porque a demissão por justa causa não é uma demissão involuntária, como se o trabalhador tivesse provocado aquilo, ela pode se estender por mais 12 meses. E se ela provar que ela está procurando emprego, um cadastro no Cine, no Ministério do Trabalho, ela é encaminhada para entrevista e não é contratada, ela consegue provar tudo isso, ela pode prorrogar por até mais 12 meses. Então, ela pode ficar aí 3 anos segurada sem estar contribuindo. Entendeu? Então, assim, ela deixa de provar isso e é negado. Por falta desse conhecimento, entendeu? Então, às vezes, ela está sim no direito, só que não prova para o INSS. O INSS não fica procurando. Apesar de ser obrigação dele fazer, muitas vezes não faz. E outra coisa também que é muito comum ser negado é para contribuinte individual. Por quê? A mulher, ela descobre que ela está grávida. Ela, uma trabalhadora autônoma. Puxa, vou passar a contribuir para o INSS. Corre lá e começa a contribuir. Corta um pouquinho. É outra pergunta que eu ia fazer, você já começou. Uma profissional liberal e autônoma também tem direito? Então, para isso ela tem que estar contribuindo. Para o salário maternidade, ela tem que contribuir por 10 meses antes do parto.
Mas a primeira contribuição tem que ser antes da gravidez. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem a gravidez que ela vai até 42, 44 semanas, que se você for contar na tabelinha do calendário, dá 10 meses. Ah, mas eu descobri que eu tô grávida, a criança nasceu com 10 meses, entre aspas. Que a contagem de semanas é algo assim, meio, né, místico. Uhum. Deu 10 meses. Não pode. A primeira contribuição tem que ser antes da concepção. Então, se ela engravidou, eu tô grávida, agora eu vou começar a contribuir. Não vai receber. Outra coisa que faz com que essa trabalhadora tenha o benefício negado é se no mês do parto, vamos supor que a criança nasceu dia 5, aí dia 15 ela corre lá e paga o carnezinho. Dia 10, dia 15 ela paga o carnezinho. Vai ser negado. Porque o que acontece? É a mesma coisa com o auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio doença. Naquele mês você não pode trabalhar, não contribua. Então, ela tem lá as 10, 11 contribuições dela certinho. Ela ganhou neném naquele mês, ela não vai contribuir. Se ela contribuir, ela pode ter benefício negado. Então, também é outro pulo do gato. Viu? Muito interessante. Vamos lá. Tô gostando, viu? Tô gostando. É muita... riquíssimo. A previdenciária é riquíssimo em detalhes. Que nós não sabemos muito detalhe. Muita coisa não, de nada praticamente. Por isso que é sempre bom estar consultando com um profissional do direito. Com porque certeza. Às vezes por um detalhezinho bobo, né, considerado você é negado, você não sabe o que é. A gente não consegue nem descobrir por quê. Porque a hora que é negado, seu benefício tal, requerido no dia tal, número tal, lá foi negado por causa do artigo tal, inciso tal, parágrafo tal, a linha tal. A pessoa fica assim. Tudo bem que hoje existe o Google, mas às vezes a pessoa lê e não entende. Doutora Eli, tem uma coisa interessante aqui que eu escutei muitos anos atrás, e escuto de vez em quando isso está até hoje. Eu paguei, eu sou autônomo, eu paguei o meu benefício particular, todo mês. Hoje estou aposentado. Eu paguei sobre 10 salários, hoje eu recebo 5, 4, 3. Como que é feito isso? É que o INSS, ele tem um teto de valor que você pode receber. Hoje, eu imaginei que você me perguntar isso, eu até trouxe até em centavos aqui. O teto do INSS hoje, em 2024, está R$ 7.786,02. Então, é respeitado esse teto. Por isso que é muito importante a gente fazer uma coisa chamada... Oh, meu Deus, me fugiu o nome agora. Planejamento previdenciário. É muito importante. Você está perto de aposentar, daqui 5 anos eu aposento, até mesmo daqui 10 anos eu aposento. É importante você procurar um profissional especializado em direito previdenciário que saiba fazer planejamento previdenciário. O que é esse planejamento previdenciário? É um dossiê que esse profissional vai fazer. Não é, sentei na frente do advogado e ele vai te falar agora. Não, você sentou, ele vai fazer uma entrevista contigo, perguntar se você já viajou para o exterior, se você contribuiu, no que você trabalhou, quanto tempo, se você já trabalhou sem ser registrado, se você forneceu nota fiscal para algum profissional, porque, por exemplo, eu posso fornecer, se eu presto serviço, eu posso fornecer nota fiscal. Se você fez isso, ele faz uma entrevista assim, que ele sai dali sabendo mais da sua vida que você mesmo. Passou um tempo, ele vai entrar no seu Gov, no seu meu INSS, fazer um estudo de tudo que está ali, ver se tudo que você falou está inserido e vai te dar um dossiê por escrito falando, olha, a sua situação está assim, tem que fazer tal coisa, tem que incluir tal coisa, ou não, está tudo certinho. E você vai se aposentar daqui tanto tempo e a previsão, se fosse hoje, você receberia tantos. É muito importante. A lei pode mudar. Com certeza. Eu vou aposentar daqui 3 meses. Eu tenho direito adquirido a aposentar, veio o governo, muda a lei. Infelizmente, só lamento. Por quê? Porque isso não é direito adquirido. Isso é o que a gente chama de expectativa de direito. Eu acho que eu vou me aposentar. Eu tive isso com uma cliente, mãe de uma amicícia, melhor amiga de faculdade. E quando faltava 30 dias para ela se aposentar, veio a lei. Ela teve que esperar mais 1 ano. Por causa do pedágio. Ela teve que esperar mais 1 ano. E se mudar de novo? Então, se mudasse de novo, ela ia ter que esperar. Mas eu adquiri o direito, eu já estava no direito, não me aposentei e a lei mudou. Aí você já estava no direito, aí é direito adquirido e a lei não pode mexer com coisa julgada nem direito adquirido. Então, nesse caso dela, ela teve que esperar mais 1 ano, 1 ano e 1 mês. Aí,
o planejamento previdenciário ele é importante por conta disso, porque às vezes o advogado vai falar para você, olha, em vez de você contribuir só com isso, contribui com mais tantos por cento, porque a expectativa é de que você melhore o teu benefício. Ou então ele vai falar assim, ó, pode parar, não precisa mais contribuir. Se você contribuir individualmente, pode parar, você já está no direito, agora é só esperar a idade. Daqui a um ano você vai lá, faz uma contribuição de tantos mil, que isso vai impactar. Perfeito. Entendeu? Por isso é bem importante o planejamento previdenciário, principalmente para o profissional autônomo. Então, a outra pergunta que eu ia fazer aqui, que nós queremos saber, é o seguinte. Um profissional liberal, um autônomo, um médico da vida, um advogado mesmo, um engenheiro, qualquer profissão, ele tem uma idade de 50 anos, 40 e pouco, nunca contribuiu. Fala, agora eu vou começar a contribuir. Como que funciona essa lei de contribuição que nunca contribuiu, começou a contribuir agora? Então, mais uma vez eu recomendaria o planejamento previdenciário, porque geralmente esses profissionais, principalmente o médico, que agora geralmente ele é PJ, né? Pessoa jurídica. Mas há um tempo atrás não era. Então, às vezes ele acha que ele não contribuiu e contribuiu. Então, é importante essa análise mais completa pelo advogado especialista, para poder saber se realmente não contribuiu. Ah, mas tempo de quartel e aquela... Nossa, eu trabalhei como voluntário em tal coisa, mas eles declararam... Às vezes você tem algumas contribuições que nem tem noção. Entendeu? E às vezes está lá no seu CNIS, que é esse cadastro que o INSS tem, e você tem contribuição. Então, é por isso que precisa do planejamento previdenciário, entendeu? Porque às vezes você ficou um tempão sem contribuir, você vai lá contribuir alguns meses, com um valor mais alto, você tem direito a uma aposentadoria. Tá, e aquela pessoa que nunca foi voluntária em nada, sempre trabalhou no seu próprio consultório? No seu próprio escritório? Às vezes, dependendo do tipo de pessoa jurídica que ele é, às vezes ele também pode ter tido contribuição. Entendeu? Não adianta. Daí você não se escapa. O profissional liberal, geralmente, ele tem que recorrer e fazer... Não é um serviço barato, porque é muito estudo que você vai parar e debruçar em cima daquela situação. Mas vale muito a pena. Perfeito. Vamos lá. Você é um membro dos Juristas pela Democracia. Qual é a finalidade? Isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho. É fazer parte dos Juristas pela Democracia aqui de Mato Grosso do Sul. Isso surgiu num grupo de WhatsApp. É muito bacana. E eu sou assim, estou desde o começo, quando eu fui convidada a participar. Nós somos um coletivo de profissionais do direito, que nós temos advogados, juiz, promotor, bacharel, acadêmico de direito. Tem alguns vereadores da capital e do interior que são advogados também. Então, a gente tem assim... Falo que o nosso braço atinge várias áreas do direito, que a gente luta principalmente pela defesa do Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito, ele vem no primeiro artigo da Constituição Federal e ele é um defensor ferrenho da Constituição. Então, nós estamos assim sempre nos pautando pela Constituição Federal, pelo cumprimento da lei, sempre em benefício dos direitos sociais. Vamos falar assim, a gente está sempre defendendo a população, um respeito apaixonado pela democracia, ainda que a gente não concorde com os resultados da eleição, independente disso, vou morrer lutando pelo seu direito de exercer o seu direito ao voto, entendeu? Perfeito. Então, não importa aí o grupo político ou o lado político... Direita, esquerda, com não certeza. Importa, nós vamos defender o seu direito de exercer a sua cidadania, seja ela através do voto, seja ela através de um benefício previdenciário. Foi por isso também que me apaixonei por essa área, porque eu vi que eu tinha possibilidade, porque assim, o advogado ele busca ganhar dinheiro, para ganhar pão dele, mas eu vi que eu conseguia associar isso com a mudança de vida. Eu nunca esqueci de uma cliente que eu tinha, a Dona Maria, que ela dependia de doação da igreja, ela não tinha família, ela dependia de doação da igreja, que ela não tinha condições de se manter, ela era cardíaca, um cardíaco grave, e ela, se não levasse cesta básica para ela não comia. E ela nos procurou e a gente conseguiu mudar a vida. O INSS negou, a Justiça de Primeiro Grau negou. Eu falei, eu não vou desistir da Dona Maria. Recorremos para a turma recursal, e a turma recursal fala que ela é mais humana, assim, ela tem um poder maior do que, às vezes, até que o juiz, de poder exercer essa humanidade, e foi reformada a sentença, e a Dona Maria mudou de vida. É um salário mínimo que ela tem direito,
mas aquele um salário mínimo mudou a vida da Dona Maria. Aquilo me trouxe muita felicidade. Então, assim, como membro dos Juristas pela Democracia, a gente consegue trazer essa realidade, né? E a última grande vitória que a gente teve foi essa. Eu não consegui participar pessoalmente, eu estava com problema de saúde na família, mas os outros membros foram para frente do Tribunal de Justiça e tomamos providências jurídicas também, não é só barulho, e eles conseguiram, pelo menos, suspender por enquanto o desmatamento lá no Parque dos Poderes, que ia ter esse desmatamento lá para virar estacionamento. E o Parque dos Poderes é um habitat de fauna e flora. Nós temos coati, nós temos vários aves, tem cerrado. E é um ponto turístico da nossa cidade. Inclusive, tem ruas que são fechadas nos domingos para a família poder caminhar, correr, brincar com as crianças. Então, é um lugar também de lazer. E os membros do Juristas pela Democracia conseguiram suspender essa autorização para o desmatamento. Então, assim, é muito gratificante quando a gente consegue ver que a gente está do lado certo da história, certeza, que a gente está fazendo a diferença. É uma coisa da qual eu me orgulho muito de fazer. Fui convidada pela doutora Gisele Marques, ela que montou, ela juntamente com alguns outros membros, é o cabeça disso, e eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. Perfeito, doutora Eli. Doutora Eli, estamos chegando no final do programa e eu gostaria que você passasse a sua informação, o seu endereço, o seu contato, se alguém precisa de algum benefício, te procurar. Está às suas ordens. Eu quero primeiro agradecer o convite. Eu tenho muita satisfação em trazer esse conhecimento, porque é o que eu falo, às vezes, por detalhes, a gente deixa de ter um benefício que é direito da população. E a lei fala que ninguém pode alegar que não conhece a lei, mas nem a gente que é profissional do direito sabe de tudo, porque é muito constante. O direito é muito mutável, né? Todo mês muda. Eu tô sempre. Meu pai falava, você tem certeza, minha filha? Você vai ter que estar sempre estudando. Eu falava, é isso que eu quero. Então, eu quero te agradecer pelo convite. E se precisar, estou às ordens, estamos aqui para somar. Eu vou deixar o meu telefone de contato. Tem o WhatsApp também, é o 679-9282-1519. O meu e-mail é ferreiralobeadvocacia@gmail.com, Lobé com T mudo. E pode entrar em contato. A gente atua no escritório, a gente atua na área previdenciária, na área trabalhista e na área civil. Eu não trabalho sozinho, então nós temos uma equipe. Essa equipe também. Já mexi muito com o direito criminal, mas cansei. Que é o mais procurado hoje, né? No começo de carreira, fez a gente ser bem conhecida por conta disso. Mas agora eu falo assim, não, maternidade não dá tempo. Às vezes tem que ir a gente tem que ir à noite na delegacia atendendo. Eu falo, não, gente, eu tenho gêmeas, não dou conta mais. Eu tenho o direito de ficar em casa cuidando das minhas duas. 4 aninhos as bonitas têm. Com certeza. Doutora Eli, mais uma vez, quero agradecer por esse convite que nós estamos te convidando, e eu acredito que dentro do direito tem ampla perspectiva, entrevista, ampla de saber coisas ricas. E não só coisa de soltar preso ou de aquilo. Não. Então eu acredito que o direito é uma coisa bem complexa. Sim. E futuramente eu quero mais uma vez a sua presença aqui para falar mais coisas sobre o previdenciário, de novo, tentar repetir, ou falar outras coisas. Será um prazer mesmo, tá? A gente tem bastante, realmente o direito ele tem esse leque, né? A gente vai de uma guarda de criança, de uma prestação alimentícia, como um direito tributário, é muito vasto o ramo do direito, por isso que existem essas especializações. Com certeza. Tem áreas que eu falo assim, não, essa área aqui não é a minha área, tributário, por exemplo, é uma coisa que eu encaminho para colegas. Quem mexe com isso, geralmente mexe só com isso. Então, assim, nós temos muitas áreas no direito e no que eu puder somar, conte comigo. Perfeito. E podemos entrevistar você em uma outra área do direito aqui dentro. Sim, posso te dar alguns nomes para isso. Com certeza, tá? E eu quero agradecer a você, aqui, pelo Estado Play, no nosso programa. Você precisa saber que você procure o seu direito, que procure o seu previdenciário com um especialista. Não deixa de desfalque, não deixa de receber o seu direito que você tem. Uma ótima quarta-feira e até o próximo programa. Fique com Deus.